Bom dia, amigos. Que a vibração de Jesus aqueça os nossos corações, nossos pensamentos, para as reflexões que devemos levantar na manhã de hoje em relação a nós mesmos. Nós vamos ler hoje o último item deste capítulo, Os Trabalhadores da Última Hora, que é os obreiros do Senhor. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem abandonado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel, senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo de que tiveram esperado. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Mas ai daquele que, por efeito das suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e eles serão levados no turbilhão. Clamarão graça, graça. O Senhor, porém, lhes dirá: como implorais graças, vós que não tivestes piedade dos vossos irmãos, e que vos negastes a estender-lhe as mãos, esmagaste o fraco, em vez de o amparardes? Como suplicais graça, vós que buscastes a vossa recompensa nos gozos da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebeste a vossa recompensa, tal qual a quiseste? Nada mais vos cabe pedir. As recompensas celestes são para os que não têm buscado as recompensas da terra. Deus procede neste momento ao censo de seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos, pois aos que não recuarem diante de suas tarefas é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Cumprir-se-ão essas palavras: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros do reino do céu. O Espírito de Verdade, Paris, 1862. Convidamos a todos a elevar os nossos pensamentos até Jesus. Um sinal profundo de gratidão. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Ó Jesus, que nesta manhã sublime possamos refletir em nós mesmos, no que temos feito para que possamos servi-lo de todas as formas que as nossas condições imprimem no nosso fazer. E assim, com muita alegria, é que nós te agradecemos por esta oportunidade feliz de estarmos juntos a tantos irmãos queridos nesta manhã. Que assim seja. Queridos amigos, que precisamos primeiro refletir o que é a palavra obreiros. Porque nós sabemos que todos aqueles que trabalham numa obra, e aqui a nossa obra é a vinha, de que forma nós temos colaborado com aqueles que trabalham conosco, aqueles que estão no mesmo campo e aqueles que estão em faixas diferentes,
de evolução. Nós temos as pessoas que compreendem, temos as pessoas que não compreendem, temos as pessoas que são simples, temos as pessoas que são vaidosas. Então, o Evangelho nos chama a atenção, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: Vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Veja quanto isso é importante. Muitas vezes nós temos ciúmes, nós temos inveja no nosso trabalho, na nossa atividade, onde estivermos, na casa espírita, mesmo no lar. Quantos têm ciúme uns dos outros? Quantos queriam ter a posição que o outro tem? E nós precisamos entender que a conquista de cada um é inerente ao esforço que realiza. Se eu quiser me melhorar numa posição de trabalho, compete a mim fazer com que eu tenha uma dedicação, que eu seja responsável e que tenha conhecimento para tal, porque às vezes não adianta eu querer se eu não tiver. Então, nós vamos ver que todos nós podemos nos considerarmos como os obreiros, mas o que nós estamos colaborando? De que forma? Com aqueles que estão conosco, no dia a dia, no lar, no trabalho, na casa espírita. Como é que nós estamos desenvolvendo todo esse pensamento de amor, de compreensão que nós estamos recebendo do Evangelho? Então, o Evangelho ele nos orienta, mas ai daquele que, por efeito das suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e eles serão levados no turbilhão. Então, todos nós responderemos por aquilo que estamos fazendo. E hoje a gente tem visto, né, quanto é difícil, as pessoas estão numa inoperância, as pessoas estão cada dia mais displicente, não querendo mais se esforçar para um trabalho, nem mesmo que seja um trabalho remunerado. Hoje, quando nós vamos ver que as pessoas estão distantes, então o trabalho, ele amplia a minha inteligência, ele desenvolve a minha razão. Então, quando nós começamos com muito entusiasmo, também nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes esse entusiasmo é, como diz o ditado, é fogo de palha. Muitos na casa espírita também fazem isso, querem abraçar um trabalho entusiasmado e esquece que existe um plano de ação, existe um plano divino em tudo isso. Mas quando eles não são recompensados com os elogios, com tudo aquilo que ainda quase todos nós gostamos, eles abandonam. E abandonam até o seu apostolado. Por que que abandona? Pela vaidade, pelo orgulho. E aí nós vamos ver que nesse orgulho, nessa vaidade, isso está no nosso alicerce. E nós, então, temos receio de enfrentar aqueles que nós ainda não temos a similitude fluídica que deveríamos ter. Então, tem uns que chegam muito otimistas na casa espírita, em qualquer trabalho. E essas pessoas, elas falam entusiasmadas, começa aquele trabalho, a gente fala assim, agora, se Deus quiser, essa pessoa vai engajar. Mas, do nada, elas deixam a tarefa, porque acham que é muito complexo, que é muito difícil, tem pessoas que não condizem com aquilo que ela esperava na sua expectativa. Então, nós estamos sempre criando empecilhos para o trabalho do Cristo. Por quê? Os empecilhos estão dentro de nós. Então, muitos recolhem o benefício daquilo que está fazendo, da seara que trabalha, e ele vai ampliando aquilo, vai agregando outros valores, vai auxiliando, vai chamando outros companheiros, serve no silêncio.
e aí ele começa a edificar no seu coração um processo de alegria. Então, é preciso que a gente compreenda que todas as nossas lutas ainda são para nos ajustarmos. Nós não podemos arredar dessa empreitada divina que cabe a cada um de nós. É persistindo sempre, é mantendo-nos ativo, é prosseguindo no desempenho dos nossos deveres que nós mesmos abraçamos. Mas nós não abraçamos agora, nós pedimos aquele momento que antecedeu a reencarnação. Ainda mesmo, quando nos custe todo o sacrifício, nós precisamos ofertar o pão divino, mesmo que seja com lágrimas, em testemunhos de fé, de abnegação todos os dias. Não é um irmão que me atormenta. Muitas vezes, aquele irmão é o estímulo que eu tenho para modificar os meus sentimentos, aquele irmão difícil, que me critica, que me julga. Então, quando nós estamos falando dos obreiros do Senhor, nós estamos analisando se verdadeiramente nós nos consideramos como um obreiro. Então, nós precisamos ver que quando nós tomamos determinadas decisões, nós também desejamos ter uma ascensão espiritual. E é por isso que nós temos que ter um trabalho que seja digno. É por isso que nós não estamos esperando recompensa. A recompensa é a felicidade íntima que nós começamos a conquistar e adquirir. É preciso que a gente possa ter um olhar sempre caminhando para a frente, porque a obra do Senhor, ela inicia no pensamento e no coração de todos nós. E pelo meio do esquecimento de nós mesmos que nós vamos nos tornando melhores, trabalhando, servindo, e vamos também compreendendo e auxiliando cada vez mais para que a gente possa amar aqueles que são diferentes. São nesses sentimentos que nós vamos construindo dentro de nós o bem. E esse bem, ele passa a ser operoso a todos os dias. Então, é importante que a gente possa perceber que momento eu tenho me colocado como um obreiro da boa vontade. Porque a obra do Senhor, ela conta com todos nós, em todos os lugares do mundo. E é como por meio disso que nós vamos modificando também as nossas tendências. É preciso que a gente observe isso. Às vezes, nós temos pessoas que cooperam nas tarefas que eles gostam de fazer, mas eles fazem de uma forma bastante caprichosa. São os obreiros caprichosos. Caprichosos, assim, ligados à sua vaidade. Já outros não gostam de muita gente, se esforçam e querem sempre os destaques. André Luiz tem uma mensagem, até vou ler ela aqui, porque para mim ela sempre me ajuda muito, que é Obreiros da Boa Vontade. Meus irmãos, Jesus nos abençoe. A obra do Senhor conta com servidores de todas as latitudes, tendências e direções. Alguns somente cooperam em tarefas que lhes agradem. São os obreiros caprichosos. Outros não colaboram se a multidão dos amigos não lhe observa os esforços. São obreiros vaidosos. Alguns ajudam segundo as circunstâncias do tempo. São os obreiros inconstantes. Vários comparecem, a fim de reparar as contribuições alheias. São os obreiros levianos. Diversos colaboram, indicando os defeitos dos companheiros. São os obreiros escarnecedores. Muitos auxiliam, quando há benefícios imediatos. São os obreiros oportunistas. Não poucos surgem no serviço, reclamando as vantagens para o seu círculo pessoal. São os obreiros egoístas. Grande parte intervém no trabalho, discutindo direitos e prioridades, privilégios e favores para si ou para aqueles que se lhes façam simpáticos.
são os obreiros apaixonados. Inúmeros parecem nos quadros da ação, enganando o tempo e menosprezando, recebendo sem dar, desfrutando sem retribuir e absorvendo a luz e a bênção sem irradiá-los. São os obreiros infelizes. Mas o Mestre glorifica-se nos cooperadores que não cogitam de prerrogativa e remuneração, que servem onde, como e quando determina a sua vontade sábia e soberana. São esses os obreiros da boa vontade. Aí, amigos, essa reflexão me levou muito a refletir essa mensagem de André Luiz, que obreiro eu sou? Porque eu sou um obreiro da última hora, mas qual é a posição em que me encontro? Que cada um possa refletir, porque muitas vezes ainda somos aquele obreiro tão inconstante. Hoje eu posso, amanhã eu não posso. Outros, eles cooperam, mas eles levantam tanta crítica, eles julgam tanto, eles provocam discórdias, dissensões. Por quê? Porque sempre acham que eles são os melhores. Então, é preciso que a gente possa ver que nesse tempo atual que nós estamos vivendo, todo o trabalho, ele vai pedir que nós tenhamos mais atenção e que nós possamos disseminar todos esse conhecimento espírita para que nós venhamos a colaborar com esse conhecimento e dando aos nossos irmãos de caminhada a luz da verdade. Não é um desejo de proselitismo, de publicidade que vai nos animar, mas aquele que nós queremos muito nos esforçarmos para aprender, que é a boa vontade em cooperar com os nossos irmãos. Que as nossas palavras, os nossos pensamentos tenham um sentido mais afetivo e que possamos colaborar com essa causa divina que todos nós estamos vivendo. Todos nós temos os objetivos, né, nessa tarefa que viemos realizar, de ampliar o conhecimento, respeitando toda essa realidade espiritual que nós estamos inseridos, mas nós precisamos organizar de uma forma melhor o nosso ambiente espiritual, o ambiente em que nos encontramos, para que possamos estabelecer entre nós a verdadeira solidariedade. Acho que isso é de fundamental importância para que a gente possa sentir a alegria desse trabalho. Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Aí a gente vai ver, para encerrar essa lição, uma mensagem curtinha, assim, só um pedacinho para vocês verem, de Emmanuel, que ele diz: trabalhando. Um anjo que se punha a dormir num vale, tentado pelo perfume das flores efêmeras, pôde repousar indefinidamente nas trevas, enquanto que o aleijado que se dispunha a arrastar-se, sangrando o corpo e cobrindo-se de suor, na subida do monte, pôde alcançar a glória do cimo e banhar-se de sublimes clarões, antes dos que dormem, com a graça divina da gloriosa alvorada. Os últimos serão os primeiros, disse o Senhor. Em verdade, será difícil a compreensão de semelhante ensino para a nossa lógica habitual, entretanto, se vives servindo, compreenderás que o trabalho realmente pode operar o divino milagre. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos fortaleça e que, nesta hora do passe, possamos nos sentirmos amparados, envolvidos nas vibrações amigas, que todos nós possamos fazer as nossas súplicas a Jesus, mas de acordo com aquilo que realmente necessitamos. Mestre Senhor, olhai por todos os nossos familiares,
que o passe alcance todos os irmãos em dor. Que a água seja fluidificada, Jesus. Que tenhamos fé, pois a medicação é dada de acordo com a nossa necessidade. Obrigado, Jesus. Que o Senhor nos abençoe, deixe no coração de todos o abraço amigo e fraterno do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fiquem com Deus, que assim seja.